Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos ver a parte 3 de translação e rotação das cônicas. Vamos começar? Na rotação das cônicas, a gente vai rotacionar o eixo X e o eixo Y. E a cônica vai rotacionar junto com esse eixo X e o eixo Y. Então, por exemplo, tenho o meu eixo X e o meu eixo Y bonitinho ali, e eu posso rotacionar ele por qualquer ângulo, né, de 0 a 180 graus, no sentido anti-horário, tá? Eu vou rotacionar ele a 45 graus. Então, daqui ele andou para cá, tá bom? A 45 graus. Então, eu tinha meu eixo X e meu eixo Y bonitinho, que foi rotacionado a 45 graus. Vou chamar de X' e vou chamar de Y', ok? Para rotacionar um ponto, então, vou pegar um ponto que esteja aqui, no 3 e 0, tá? E aí, eu peguei e rotacionei o meu plano cartesiano a 45 graus, tá bom? O que aconteceu com esse ponto? Ele também foi junto, ele rotacionou 45 graus, tá? Então, ele ficou bem ali. No meu novo plano cartesiano, que eu vou chamar de X' e Y', tá? Ele continua no ponto 3 e 0, tá? 1, 2, tá ali no 3. Então, em relação ao novo plano cartesiano, vou chamar ele de P', ele tem coordenadas 3 e 0, ou seja, 3 é o X' do ponto e 0 é a Y' desse ponto. Mas, em relação ao eixo X e Y que não foi transladado, ele mudou de lugar. E aí, ele tem um valor para X, o ponto dele, e um valor para Y, que é o do ponto agora, tá? Em relação ao eixo X e Y normal, que não foi transladado ou rotacionado, tá bom? E aí, como é que eu acho essas coordenadas? Eu vou substituir nesse sisteminha aqui, tá bom? Então, o x vai ser igual a x', que no caso é 3, vezes o cosseno do θ, que é 45, o ângulo que foi rotacionado, menos y', que é 0, vezes o seno de θ, que foi 45 graus, ok? Seno é 0 vezes, aqui vai dar 0, então vai sobrar 3 vezes cosseno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser 3 raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 2,12, ok? Então, o x bateu aqui, ó, aproximadamente 2,12. E o valor do y, também, vou substituir ali, y igual a x', 3 vezes seno de θ, que no caso é 45, mais y', que é 0, vezes cosseno de 45 graus. Como é vezes 0, vai dar 0 e vai sobrar o quê? 3 vezes seno de 45, e seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, então sobra 3 raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 2,12, e também bate aqui com o valor do y, né, olhando graficamente. Então, o meu ponto P, em relação ao eixo normal, ele tem coordenadas 3 raiz de 2 sobre 2 e 3 raiz de 2 sobre 2, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Nesse caso aqui, eu rotacionei a 30 graus. E aí, eu obtive meus eixos rotacionados x' e y'. E aí, eu tive o A' aqui, que ele também estava aqui e foi rotacionado. Aqui, ele estava no 6 e 2. Como ele foi junto, ele continua no mesmo lugar, no 6 e 2. Então, a linha, em relação ao eixo rotacionado, ele tem coordenadas 6 para x e 2 para y. Ou seja, 6 é o meu x' e 2 é o meu y'. Agora, eu quero saber, em relação ao eixo normal, quais são as coordenadas do ponto A rotacionado, tá? Então, o x está ali e eu quero saber o valor do y, mais ou menos aqui, ok? Então, o que eu faço? Só substituir ali. Daí, eu vou achar. Então, x vai ser igual a x', que é 6 vezes cosseno de 30, menos y', que é 2, vezes o seno de 30 graus,
e o y vai ser 6 vezes seno de 30 graus, mais 2 vezes cosseno de 30 graus. Ou seja, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos 2 vezes seno de 30, que é 1 sobre 2, e o y, 6 vezes 1 sobre 2, mais 2 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O x vai dar aproximadamente 4,2, tá coerente, porque aqui é o 4, tá? Então, x é 4,2, e o y, aproximadamente 4,7, tá? Também aqui é 4, aqui é 5, tá coerente 4,7, ok? Então, as coordenadas do ponto A em relação ao eixo x e y normal vai ser 4,2 para x e 4,7 para y. Então, essa elipse, do jeito que ela está aí, ela tem a equação x ao quadrado sobre, aqui vale 4, vale 2, né, que é o b, então 2 ao quadrado, 4, mais y ao quadrado, o a vale 3, então y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9, que é igual a 1, ok? Então, ela tá com o centro na origem. Se eu quiser rotacionar, né, ela a 45 graus, então ela foi junto com a minha nessa rotação de 45 graus, com x' e y', ok? O que aconteceu? Ela mudou a equação dela em relação ao eixo x e y normal, que não foi rotacionado, tá? Porque ela mudou, ela alterou. Mas em relação ao eixo x' e y', ela continuou igual. Tá vendo ali, ó? O b igual a 2, o a igual a 3, tá bom? Então, ela tem a mesma equação, só que é do x' em relação ao y', tá? Mas ela vai ter uma equação diferente em relação ao plano cartesiano normal. E quando a cônica está rotacionada, na sua equação, em relação ao eixo x e y normal, ela passa a ter o termo x vezes y, tá? Que é esse termo aqui que não tinha na equação da cônica. Se a cônica tiver na sua equação, por exemplo, essa aqui que a gente acabou de ver, que é uma elipse, o termo xy significa que ela foi rotacionada. E aí muda a equação geral dela, o padrão dela vai ser esse aqui, tá bom? Ó, ax ao quadrado, bxy, cy ao quadrado, dx e y, o f, que é o termo independente, igual a zero. E aí, um macete para identificar essa cônica é fazer isso aqui, o b ao quadrado menos 4ac, parece a fórmula de Bhaskara, né? Então, nessa cônica aqui que eu peguei, 5x ao quadrado mais 6xy mais 5y ao quadrado, como não tem o termo x, é 0x, quando não tem o termo y, é 0y, menos 8 igual a 0. Então, o a vale 5, b vale 6, o c vale 5, o d 0, o e 0, e o f menos 8. Então, eu vou fazer o b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 6, então b ao quadrado menos 4, vezes o a, que é 5, e vezes o c, que é 5 também, que vai dar menos 64. Como deu negativo, ó, negativo menor que zero significa que é uma elipse. Se desse igual a zero, seria uma parábola, e se desse maior que zero positivo, seria uma hipérbole, ok? Não tem circunferência porque não faz sentido rotacionar a circunferência, ok? Para fazer o gráfico dessa cônica que a gente acabou de ver que é uma elipse, tá? Na forma geral, ela tem esse padrão aqui. Então, eu separei em 3 casos. Essa seria o caso 1, porque ela não tem os termos em x e em y, ou seja, o d e o e são iguais a zero. Tá vendo aqui, ó, 0x e 0y. Então, toda cônica que tiver nesse padrão, eu vou fazer o caso 1, ok? Para achar o ângulo de rotação, eu vou usar essa fórmula da tangente. Então, nesse caso, a tangente de 2θ
é igual ao B, lembra que o B é igual a 6, dividido por A menos o C. Então, no caso, é 5 menos 5, eu tenho 6 sobre 0, que não existe, ok? Então, a tangente de que ângulo não existe? De 90 graus, tá bom? Ou seja, o 2θ, que é o ângulo, 2θ é igual a 90 graus. Então, o ângulo de rotação, no caso, vai ser de 45 graus, ok? Então, ali vai ser de 45 graus, para eu poder montar essa elipse, tá? Lembrando que, na verdade, eu não tenho esse esboço, e eu quero achar esse esbocinho aqui. Então, a gente vai seguir os passos do caso 1, para quê? Para eu achar a equação da elipse rotacionada, e aí fica mais fácil de eu fazer o gráfico. Então, peguei aqui a elipse, né, que a gente acabou de fazer, só para constar o A é 5, o B é 6, o C é 5 e o F igual a 8. Lembrando que o D e o E, o 0x e 0y, não existem. Então, vou seguindo os passos. Primeiro passo é achar a cotangente de 2θ, que vai ser A menos C, 5 menos 5, dividido pelo B, que é 6. Então, dá 0 sobre 6, que é 0, não é indeterminação. Achei a cotangente, vou para o segundo passo, que é achar o seno de 2θ, que vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 mais a cotangente de 2θ ao quadrado, que a gente acabou de achar. Então, 0 ao quadrado. Então, vai dar 1 sobre raiz de 1, que é 1. Então, achei o seno de 2θ e eu vou para o terceiro passo. E aí, no terceiro passo, eu vou achar a linha e selinha. A linha mais selinha igual a A mais C. Então, 5 mais 5, que é igual a 10. E a linha menos selinha, que vai ser igual a B, que é 6, dividido pelo seno de 2θ, que a gente acabou de achar que vale 1, ok? Então, a gente tem esse sistema aqui, 6 sobre 1 é 6, e agora é só resolver esse sistema, tá? Ele tá facinho aqui, é só fazer por adição, né, ó, C menos C dá 0, sobra 2A', que é igual a 10 mais 6, 16, ou seja, a linha é igual a 8, e volta e acha o selinha. Então, 8 mais selinha, que é igual a 10, então, selinha é igual a 2. Então, eu achei o A e achei o C, tá bom? O quarto passo é o F'. F' é igual a F. Então, o F' vai ser igual a menos 8, que é o F, ok? E o quinto passo, pronto, eu achei a equação rotacionada, né, dessa elipse, que vai ser, ó, a linha x ao quadrado, então, 8x' ao quadrado, mais c', que deu 2, y' ao quadrado, mais o f', que é igual a menos 8. Opa, então, aqui, menos 8, que é igual a 0, tá bom? Então, eu tenho a equação da elipse rotacionada. Então, a gente achou a elipse rotacionada, a equação dela rotacionada. Eu vou pôr ela na reduzida, igual a 8, divide por 8, para eu poder identificar, né, o centro, o A e o B. Ou seja, ela é x' ao quadrado sobre 1, né? E y' ao quadrado sobre 4, que é igual a 1. Então, uma elipse, o B igual a 1 e o A, que é o eixo maior, igual a 2, tá? Lembra que o ângulo de rotação que a gente achou era de 45 graus. Então, eu vou rotacionar o eixo a 45 graus, e aí eu vou desenhar ela ali, como o B tá embaixo do x, ela é em pé, né? Então, o centro fica aqui, então, B1 e 1, e aí 2 para cima, 2 para baixo, eu tenho o A1 e o A2. Então, eu vou fazer ali o centro na origem, e aí eu vou contar uma unidade para cá, uma unidade para cá, eu tenho B1 e B2, e aí para cima eu tenho 1, 2, 1, 2, tá? E aí eu tenho o meu B1, B2, A1 e A2. E aí é só fazer a minha
elipse. Ó, pensa que tá certinho, tá bom? Então, essa é a elipse rotacionada, tá? Ali ela mais certinho. Vou até apagar o que eu fiz, tá bom? Viram? Então, tá ali, vou de novo. Uma unidade, uma, 2 unidades, uma, 2 unidades. Ok? Quando eu rotacionei, né, é o meu x' e o meu y'. Esqueci de falar. Então, agora eu vou deixar para vocês treinarem o caso 1, né? Eu coloquei 3 cônicas rotacionadas, todas têm o termo x e y, e elas entram no caso 1 porque não tem o termo x nem o termo y, né? Porque é 0x, 0y. E aí, é para vocês identificarem a cônica, então verifiquem lá no b² menos 4ac, depois você obtém a rotação de eixos que elimine o termo xy da sua equação, para ela ficar na equação normal, que a gente já conhece, e a gente pode fazer o gráfico, só que nela rotacionada, ok? E aí, faça um gráfico, pode usar o GeoGebra para ajudar vocês. Só uma coisinha, para achar o ângulo de rotação, vamos supor que deu lá, que é b sobre a menos c, mas vamos supor que deu menos raiz quadrada de 3. Se der negativo, lembra da regra da tangente. Você vai fazer shift tangente de menos raiz de 3, e aí você vai ter, e coloca em graus a calculadora, tem que estar o Dzão lá em cima, que é o DEG. Então, se você fizer shift tangente de menos raiz de 3, se der negativo, ele vai te dar um ângulo negativo, tá? Menos 60 graus. E aí, você faz soma 180. Se você somar 180, ele vai dar 120. Então, 2θ igual a 120 graus, significa que o θ é igual a 60 graus, tá? Não esquece desse detalhe, que não é a tangente de θ, é a tangente de 2θ e do negativo, ok? Outra coisa para vocês se atentarem é que se ela tiver rotacionada, se tiver o termo xy, por exemplo, na 3, não tem o termo o x², é 0x². Nesse caso da rotacionada, não significa que é uma parábola, tá? Pode ser outra coisa. No caso, é outra coisa, tá bom? Então, tentem fazer e a gente corrige na próxima aula, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.